Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a etapa de ingestão de dados e seus principais métodos. Então fica até o final do vídeo para acompanhar o conteúdo. Valeu! Então, pessoal, vamos falar aqui sobre a etapa de ingestão, ou seja, falar sobre os principais métodos que existem, ou seja, nós vamos abordar os essenciais, os principais, certo? Sobre a etapa de ingestão. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, que isso é o que ajuda ao canal a crescer e ser mais visto, né, dentro do YouTube. É isso aí, é de graça, viu, galera? Me ajuda, valeu! Então, a gente está aqui, estava no início, né, aqui no vídeo passado sobre o ciclo de vida dos dados. Então aqui a gente gerou os dados, certo? Se transformou em fontes e a gente vai fazer agora a ingestão desses dados. Bem, a gente tem que pensar que essa etapa de ingestão, ela envolve aqueles Vs que a gente aprendeu, né? Vs que não são somente Vs do Big Data, né? A gente entendeu que esses Vs são propriedades do dado e eles envolvem também os métodos tradicionais, certo? E quais são, né, os Vs? Relembrando aqui, velocidade. Então a gente vai essa parte de gestão está diretamente ligada à velocidade, ou seja, qual a velocidade que você precisa que esse dado esteja disponível para você até o final do fluxo. Às vezes você ingere, você ainda tem que fazer uma parte de tratamento de dados, vai precisar fazer uma questão ali de um relatório, né? Que todo um caminho, né? Que a gente vai estar vendo nesses vídeos aqui dessa trilha, né? Desse curso que eu estou desenvolvendo para vocês. Então, a velocidade, perdão, a velocidade vai influenciar exatamente no método que você vai estar utilizando dentro da parte de gestão. Volume, né? Vai ser muitos dados de uma vez, vão ser poucos dados, né? E também tem a ver com essa questão de velocidade. Às vezes é uma velocidade muito alta, ou seja, uma latência muito baixa, e não vem tanto volume, né? Às vezes você vai pegar realmente ali, linha a linha, né, de registro. O registro apareceu, você já está coletando, né? Você já está ingerindo ele. Então, talvez você não tenha um volume alto, mas dependendo do processamento, ou seja, da quantidade de dados que são gerados, pode acontecer. E a variedade. Quais são os formatos de dados que você vai estar ingerindo, né? Que você vai estar consumindo? Quais são as fontes, né? Que você vai estar consumindo ali dentro do seu projeto, do ciclo de vida dos seus dados. Então, não necessariamente você vai ter muita velocidade, muito volume, muita variedade, né? Isso pode sim, e vai acontecer de ser algo mesclado, né? Você pode ter, por exemplo, uma fonte de dados só, mas vem num volume muito alto e precisa ser numa velocidade muito, muito, muito alta, né? No streaming, né? Que a gente vai ver aqui agora os métodos nos slides a seguir. Você pode precisar que seja numa velocidade muito alta e que não tenha, e que seja também, sei lá, só uma fonte de dados. Mas você pega só um registro, né? Apareceu o registro, você pega somente aquele registro, talvez o volume não seja tão grande. E você pode ter uma variedade muito grande de fontes, mas você faz isso numa velocidade baixa, você não tem pressa, né, desse dado, e você precisa. E é um grande volume de dados, entendeu? Então, às vezes é um grande volume de dados, pouca variedade e precisa ser numa velocidade baixa. Então, assim, cada cenário tem a ver com as regras de negócio, tem a ver com a necessidade de entrega de valor desses dados. Às vezes a empresa não precisa disso, tem pressa, ou às vezes tem muita pressa. Então, tudo vai depender do cenário. E isso está diretamente relacionado à frequência, ou seja, qual é a frequência que a empresa, né? Qual a frequência que o negócio necessita desses dados? Bem, a gente recapitulando aqui, né? Onde os dados foram gerados, né? Se transformou em fonte, qual o método de abordagem que a gente vai estar executando aqui na parte de ingestão. E os dados vão ser salvos e persistidos, né? Vão ficar na área de armazenamento. Eu preferi dividir esse vídeo em dois, tá? Eu pensei muito em fazer o vídeo sobre ingestão e armazenamento ao mesmo tempo, mas ia ficar muito grande o vídeo. Então eu preferi dividir em duas partes e eu até acho que fica melhor explicado, né? Dividir em duas partes para vocês entenderem melhor. Então a gente falando do primeiro método aqui, o método BET, né? Que é em lote.
O que significa isso em lote, né? Vamos primeiro entender o cenário aqui, o exemplo que eu coloquei. Bem, uma empresa gera dados de venda diariamente, beleza, mas só ingere esses dados em lotes a cada 5 dias, ou seja, só vai usar esses dados depois ali, de 5 dias, uma semana. Então a empresa aguarda esses registros se acumularem, certo? Igual deu o exemplo aqui como se fosse um exemplo, uma empresa de vendas de produtos de informática, né? HD externo, monitor, blá blá blá. E aí, ó, dia 1º de janeiro de 25, tenho 2 registros aqui, né? Aí eu tenho aqui o registro do dia 2, do dia 3, do dia 4, dia 5. E aí eu até circulei aqui em vermelho, né? E o método batch, ele vai juntar tudo isso aí e vai fazer a parte de gestão, né? Você vai ter uma ferramenta que você vai programar, né? Que você vai botar um gatilho ali, um trigger, né? Vai fazer a configuração e vai querer, olha, de 5 em 5 dias você, por gentileza, faz registro de dados, tá? Não precisa se preocupar de ser super rápido, tá? Ou seja, eu não vou precisar usar uma ferramenta super, hiper, mega robusta que pega os dados instantaneamente. Não, pode usar uma ferramenta mais simples, né? Mais barata, inclusive, para você coletar, né? Fazer ali ingestão, aí vai tratar, etc. Enfim, tudo vai depender do cenário. Mas o que vocês precisam entender é, o batch é isso. O que é o lote? O lote é um conjunto de dados, né? Um conjunto de registros que você pode estar, por exemplo, utilizando a coluna de data e hora, que seria a chave, para definir essa programação. Então, se é de 5 5 dias, pegou aqui do dia 1º até o dia 5, e depois você programa, né, você configura para fazer uma atualização incremental, certo? O que é essa atualização incremental? É uma atualização que envolve eu fazer um incremento, eu não preciso carregar todos os dados de novo, né? Então, eu já fiz o carregamento do dia 1º até o dia 5, depois eu vou fazer do dia 6 até o dia 10, o dia 11, e assim por diante, né? Eu não preciso fazer a carga full, a carga completa de novo. Posso também, né? Vai estar na trilha em algum momento um vídeo sobre isso, tá? Mas já dei aqui um contexto para que vocês tenham um entendimento básico do que é uma atualização incremental. Então, vantagem, né? Baixo custo em relação a métodos de baixa latência, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. É uma implementação mais fácil, lembre-se sempre disso, fácil em relação à área, fácil em relação aos métodos existentes, tá? Não é fácil, mas é isso. Desafio, né? Tem a latência alta, né? Praticamente o contrário da vantagem, já que os dados não estão disponíveis imediatamente. Quando a gente diz os dados não estão disponíveis imediatamente, é mais no sentido da necessidade de ingerir esses dados de forma imediata. Ou até porque também pode acontecer, dependendo da fonte de dados que você estiver fazendo a ingestão, ser uma fonte onde, por exemplo, você está consumindo uma API, né, uma API, e o dono dessa fonte externa só disponibiliza esses dados para você de 5 dias. Tá? Ele não tem o interesse, né? Aqui, lógico que a gente está vendo que é um cenário interno, né? É uma empresa que faz as vendas, né? Mas vamos dizer, sei lá, beleza, mesmo sendo um cenário interno, vamos dizer que consome os dados, não sei, de uma empresa, essa empresa comprou um software de vendas, e esse software, como ele é terceirizado, lá o dono da empresa terceirizada tem um problema lá, que ele não consegue liberar esses dados, né? Mesmo você pagando, né? Mas enfim, pode acontecer, viu? Mesmo você pagando, a empresa não libera esses dados todo dia. Só libera de 5 dias. Aí você vai ter que esperar. Então, é um cenário em que os dados podem não estar disponíveis imediatamente, certo? E a gente falando aqui do próximo, né? Então, vocês entenderam, né? Tem aqui a tabela, que é um banco de dados, né? Desse sistema. Você vai usar uma ferramenta de ingestão para fazer essa ponte, né? E o repositório de dados, o armazenamento, aí também é o assunto para os próximos vídeos, né? Sobre a parte de armazenamento, que vai envolver o melhor tipo de armazenamento para o cenário da empresa que você está cuidando aí dos dados. Microbatch. O microbatch é bem parecido com o batch, certo? Ele, nesse caso aqui, para vocês entenderem, né? Eu botei 7 dias aqui, mas é 5, mas enfim, de qualquer forma, vocês entenderam aqui, do dia 1 até o dia 5, né? Uma empresa gera dados de venda diariamente e ela gera diariamente, ou seja, é um tempo menor, tá? É um tempo menor, frequência menor. Tá falando de frequência, né? A frequência menor, ou seja, aqui, ó,
Voltando aqui. Aqui eu coloquei em vermelho, tá vendo? Consumiu o lote todo, o conjunto todo. Aqui, ó, eu tô pegando o dado do dia 1º, depois eu pego só o do dia 2, do dia 3, né? E isso sequência, né? Então, assim, eu não espero acumular, eu não espero virar um lote. Eu pego o 1º, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Então, assim, permite, né? Isso a gente falando que tá acontecendo só esse registro, né? Por exemplo. Mas, por exemplo, quando eu falo aqui de vantagem, né, ó, permite o processamento de grandes volumes de dados em pequenos intervalos. Pode acontecer de num dia eu ter muita venda, né? Inclusive é algo ou um dos pontos que você tem que observar quando você for fazer uma implementação dessa, tá? É verificar se as ferramentas e as tecnologias que você está utilizando são suficientes para suportar essa elasticidade, né? Ou seja, ela vai conseguir escalar, né? Beleza. Hoje você vendeu 5. Amanhã, do nada, eu ia falar do Neida, né? Do nada você vendeu 1 milhão. E aí? Você vai conseguir? A sua ferramenta de gestão vai conseguir lidar com isso? Então você tem que pensar, é um ponto, tá? É um ponto a se considerar, né? Em relação a isso. Você vai conseguir lidar com essa quantidade de dados, com o volume, né? Você pode não precisar fazer isso muito rápido, mas você vai precisar pensar nesse volume, né? Você também pode não ter variedade, mas tem que pensar no volume. Então, a diferença do batch para o microbatch é essa. São lotes também, só que o batch, o lote tem um intervalo maior, tá? E o microbatch seria um intervalo menor de acúmulo, né? De ingestão, né? De frequência de ingestão desses dados, né? O desafio pode não ser suficiente para casos que existe processamento contínuo, né? Sem qualquer atraso. Aí aqui já é falando do próximo caso, né? Do próximo método aqui que eu vou falar para vocês, que é o real time. Vocês podem ver que tudo que tem a ver com real time, instantâneo, tempo real, tudo eu botei em aspas. Porque, na verdade, não é 100%, né? Existe uma latência, ó, tanto que eu botei aqui, ó, latência extremamente baixa, mas ela não é zero, nunca é zero. Nunca é zero, tá? Eu já falei isso vários vídeos, mas reforçando, nunca é zero. Então, é um caso em que você tá ali querendo que aquilo aconteça muito rápido. Então, qual é o nosso cenário aqui que eu dei de exemplo, né? Uma empresa de logística, né, opera numa grande frota de caminhões, precisa otimizar suas rotas e garantir entregas rápidas e seguras. Então, para isso, os gerentes de frota utilizam dados em tempo real de diversas fontes, certo? Como GPS, então vamos dizer assim, ó, GPS, sistema de veículo, informação de tráfego, né? Então, assim, está consumindo dado do sistema interno, está consumindo dado do sistema interno, e você tem que lidar com isso. Um dado vai vir no formato JSON, outro dado vai vir tabular, outro dado vai vir um CSV, outro dado vai vir, não sei, várias coisas, um PDF, sei lá, tá? O que eu quero dizer é que aí o cenário começa a complicar para um caramba, né? Tanto que eu botei aqui, ó, configuração e gerenciamento muito mais complexo, tá? O custo disso é muito mais alto. Então, quando seu gestor, alguém lá fala assim, põe tudo em tempo real. Cara, você põe a mão no ombro dele assim e fala assim, tem certeza? Meu amigo, você tem certeza que você quer em tempo real? Porque assim, é uma palavra que tá muito na moda, igual data driven, igual outras coisas, né? Se orientadas a dados, né? E tal, etc. Então assim, esse vídeo vai te ajudar muito a ter esse discernimento de explicar, olha, seu cenário, nosso cenário aqui da empresa, não tem necessidade de real time. Eu sei que é bonita a palavra, tempo real, mas não tem. Até porque nem você vai consumir esses dados em tempo real. Você não vai ficar vendo isso toda hora, né? No caso, pensando no gestor que quer gerar um relatório, né? Aqui o tempo real é importante porque está auxiliando outras pessoas. Porque aqui o cenário não é um cenário que a gente vai seguir o ciclo de vida de dados pensando em dashboard, pensando em um relatório instantâneo, porque tá olhando isso o tempo todo, gente. Eu sei que pode acontecer, que a gente vai explicar, eu vou explicar aqui mais pra frente, que você pode querer ver, sei lá, de 1 em 1 hora, 5 minutos, não sei. Mas esse cenário de real time é mais para alimentar algo que está sendo consumido, não nessa forma, né, de dashboard, relatório. Faz mais sentido com IA, essas coisas, né, entre outros cenários como esse aqui, né, que está auxiliando aí os
motoristas, etc, né? E aí eu coloquei, né? Ó, eu marquei, ó, coloridinho aqui cada uma dessas linhas, né? Para dizer o quê? Aqui é um exemplo simples, tá, gente? Então, assim, tá sendo ingerido dado a cada segundo. Então, ingeriu aqui, ó, tá vendo, ó? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, pegou o dado do caminhão 1, caminhão 102, 103, 104, blá, 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 blá. E cada um traz um dado diferente, que isso vai ser processado, etc, né? Sempre explico. E aí, cada fonte de dado dessa, como eu expliquei, pode vir no formato diferente. E aí vai ter um conector diferente, que vai ter que lidar com isso de forma diferente. Vai ter todo uma lógica diferente para tratar cada um deles. Até o armazenamento, pode ser um armazenamento talvez tratado de uma forma diferente, mas geralmente fica tudo num data lake. Tem vídeo também aí na trilha, que você quiser entender, né? Diferença de data lake, data house, entre outras coisas, né? Já tá na sequência aí, né? Que eu tô pensando aqui dos vídeos, né? A etapa de armazenamento. Enfim, lidar com tudo isso, né? Ou seja, beleza, vantagem, latência extremamente baixa, né? Ideal para sistemas críticos, né? Que existem decisões instantâneas. Mas o desafio é esse, né? Maior custo, configuração de gerenciamento é muito complexo. Então, assim, pensa bem, né? Tem que ter muito cuidado com o que é vendido, né? Com o que é falado aí, né? Nas mídias, nos negócios, sobre essa questão de real time. E aí, vem o Near Real Time, tá? Que eu coloquei como método aqui, mas assim, tá mais relacionado né? Mas assim, mais com a frequência mesmo, né? Porque se a gente for parar para pensar, o Near Real Time, ele tem a ver com essa questão também de velocidade, né? Então assim, no Real Time, que tem algumas literaturas que inclusive chamam o Real Time de Near Real Time, certo? Mas para mim, no meu entendimento, o real time ele tá ali na casa dos segundos e o real time e o near real time tá na casa dos minutos, certo? Então, por exemplo, a rede de supermercados, né, utiliza sistemas conectados para monitorar o nível de estoque, ou seja, esse nível de estoque é monitorado a cada minuto, né? E a atualização, né, a atualização ocorre a cada minuto, permitindo, né, reposições rápidas, futuras, né, de estoque, enfim, especialmente em itens de alta rotatividade, etc, né? Então eu coloquei aqui, ó, cada minuto um produto, né, tá sendo o estoque tá mudando, né? Isso aqui é bem interessante. Muito que precisa realmente disso aqui, pensando na reposição, né? Então vai enviar um alarme, né? Um alerta sobre isso. Então, assim, ó, status da reposição, né? Ó, necessário, tá? Estoque atual 25 e o mínimo é 30, tá baixando. Aí no terceiro minuto, alguém fez uma reposição que também foi registrado e já foi lido, né? Naquele minuto. Então, assim, não precisa ser de segundo nesse caso aqui, pode ser de minuto. Então, envolve mais isso, porque o Near Real Time e o Microbatch, tem gente que confunde, né? No Microbatch, ele está relacionado mais a volume. O Near Real Time está mais relacionado à velocidade, tá? E todos esses métodos tá relacionado à frequência, porque o gestor quer que isso seja visto, né? Porque, por exemplo, para que eu alcance uma frequência determinada, eu preciso ter uma velocidade determinada, né? Então, a frequência também tem a ver com a questão da velocidade, certo? Existem casos, né? Assim, igual eu te falei, existe às vezes uma falta de organização no projeto, que igual eu estava explicando em alguns exemplos atrás, e às vezes a pessoa não precisa do dado muito rápido, né? Ali na casa dos pets, mas aí quer que seja. Tem uma frequência muito alta, mas quer que seja rápido. Entendeu? Cara, tem muito cenário, né? Eu misturei ali os cenários para vocês terem uma ideia, mas assim, tem muita coisa que dá para realmente se imaginar dentro dessas misturas e da questão da frequência, né? E aí as vantagens, né? Latência baixa, o próximo, né? O real time, né? Um custo mais acessível, obviamente. Mas você tem que ver se você realmente vai conseguir fazer essa ingestão de forma correta, né? Etc, né?
E pode não atender exatamente como um real time, ou seja, você vai calibrando ali para entender. Atendeu? Deu certo? Near real time? Ou vai dar mais certo com o real time, certo? E aí, a gente parte para a questão de perguntas, né? Quais perguntas a gente tem que fazer para que a gente seja mais assertivo, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas eu uso assertivo, tá bom? Julgue-me. Hum? Água aqui. Garganta secando. Então, por exemplo, os sistemas que estão gerando e ingerindo esses dados. Desculpa, os sistemas estão gerando e ingerindo esses dados de forma confiável. O que é forma confiável? Como eu falei, muitos cenários você vai precisar ingerir, né, dados de fontes de terceiro. Então, você tem certeza que os dados estão sendo gerados de forma correta? Esses dados, né, eles realmente estão trazendo a questão ali de qualidade nos dados, eles são confiáveis, né? A gente também vai ter vídeo aí na sequência sobre essa questão de qualidade nos dados. Então, realmente, tem certeza que a venda lá quando que vendeu 50 e o valor foi tanto, realmente faz sentido, é aquilo mesmo, né? Se você tem confiança, beleza, isso é ótimo, tem que ter, né? Os dados estão disponíveis quando você precisa deles. Mais um exemplo, pensando principalmente em fontes de dados de terceiro. O sistema da pessoa que está disponibilizando só disponibiliza para você a cada semana, né? Questões até lá, sei lá, de compliance, eles têm que conferir os dados antes, fazer alguma auditoria nesses dados antes de passar, né, para terceiros, ou simplesmente o cara, sei lá, é o dono lá do banco de dados do sistema dele, resolveu deixar isso de uma forma não 24/7, né? É só um servidor local e aí ele desliga e você não acessa mais nada, por exemplo. Né? Então, você tem certeza que você tem disponibilidade desses dados, né? Com que frequência você precisa, né, acessar esses dados? Ou seja, a frequência que a gente estava falando, né? Então, envolve lá os cenários, né? Batch, microbatch, real time, near real time, né? Com que frequência você precisa estar acessando, né? Igual eu falei, às vezes a frequência não necessariamente está relacionado aos outros Vs, né? Geralmente, quando você está falando de real time, você tem a frequência de segundo, né? E realmente isso precisa ser rápido. Não vai disponibilizar no tempo que precisa, né? Eu preciso de uma frequência de 1 segundo e a latência é alta. Não faz sentido, né? Em que volume e formatos os dados estão geridos? Eu já até comentei, né? Então, assim, cenários, você tem uma venda por dia, depois você tem 1 milhão no outro, né? Você tem elasticidade, escalabilidade suficiente para o seu armazenamento, né? Para o seu processamento ali na parte de ingestão, ele vai ser suficiente, vai aguentar, vai quebrar, vai dar problema. Tem que observar isso, né? E mais uma pergunta, tem várias que podem ser feitas, tá, gente? Mas mais uma aqui, né? Se eu ingerir os dados em streaming, real time, serei capaz de seguir o fluxo com a mesma velocidade? O que eu quero dizer com isso? Beleza, você ingerir os dados em velocidade extrema ali, segundo, e beleza, tudo armazenado lá. Só que o processo próximo, né? E o próximo passo, e o tratamento de dados, né? Os caminhos seguintes. Você está conseguindo fazer com que ele seja também na mesma velocidade? Porque se eu armazeno isso rápido e o meu gestor precisa disso rápido, continua precisando disso rápido, se eu entrego, né? Não que o gestor vai precisar disso em segundos, né? Mas em outra etapa, quando é que você trata os dados lá naquele exemplo lá da frota, né? Eles precisam ver os dados quase que instantaneamente para poder tomar um destino lá, uma rota melhor. Só que isso está integrado com outro sistema seu, né? Você está, por exemplo, consumindo dados de uma API do Google, você consegue pegar de segundo em relação lá ao Google Maps. Só que está integrado em outro sistema seu, e esse sistema seu talvez também não seja tão rápido, mas esse sistema seu vai te trazer informações da empresa em relação a alguma necessidade que está sendo cruzada, né, que está sendo integrada aí com esses dados do Google. Se isso não for entregue na mesma velocidade,
vai parar, vai travar, beleza. Chegou rapidinho, chegou em 1 segundo, foi ingerido em 1 segundo. Só que só foi entregue pro motorista depois de 1 hora. Com certeza isso vai dar problema, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão dos métodos, né? Os principais métodos da etapa de ingestão de dados. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Se você está gostando desse conteúdo, eu espero realmente que vocês estejam gostando aí, né, dessa trilha. Eu acho que já foram pelo menos uns 15 vídeos ou mais, não sei, eu até perdi a conta. Mas é isso, espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.